Fala pessoal, bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e o nosso convidado de hoje é o grande Leandro. Tudo bem, Leandro? Prazer, prazer, Alex. Vamos lá. É, Obrigado aí pelo convite, obrigado aí por a consideração e a gente está sempre disposto aí a compartilhar o máximo de conteúdo, o máximo de do que a gente puder compartilhar de tudo que a gente tem vivido aí. Bem-vindos ao Expresso do Arquiteto, uma viagem pelo mundo da arquitetura. O seu podcast semanal com vídeos novos todos os domingos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Show de bola. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu início de carreira, para o pessoal te conhecer, se apresenta melhor para a galera, um pouco Vamos sobre o lá, Estúdio LF. vamos lá. Meu nome é Leandro Francis, sou arquiteto do Estúdio LF. Arquitetura. Nosso escritório está com 11 anos. Sou sócio com a minha esposa, Rafaela Lima, que é especialista na parte de interiores. Então, eu fico na parte de arquitetura e ela fica na parte de interiores. Tem sede aqui em Anápolis, Goiás, e a gente tem arquitetos parceiros em Brasília, São Paulo e Dubai hoje. Então, hoje a gente está aí com em torno de 250 projetos em andamento, a gente está com em torno de 90 obras e projetos em 20 países. Todo o Brasil e mais 20 países. Pô, que massa. Como é que, antes da gente falar desses projetos em 20 países, como é que foi o início do escritório? Você já formou e já criou o escritório? Você trabalhou em algum lugar antes? Como é que foi esse começo? Pô, na realidade, assim, eu comecei sozinho. Uhum. Logo que eu formei, eu não trabalhei em nenhum escritório. Assim, depois que eu formei, eu não trabalhei para nenhum escritório, então foi muito difícil. Né? Uhum. Até aconselho todo mundo que queira ter essa carreira, trabalhar para alguém que assim tem uma base, você vai adquirir uma bagagem maior. Então, meu início foi muito difícil. Então, foi bem devagar, aquela coisa assim de projetos de amigos. Então, sempre, assim, assim, às vezes as pessoas enxergam que está acontecendo hoje, os frutos que a gente tem colhido, né? Mas a trajetória foi a mesma. Então, por muito tempo ali no início, ali, projetos para amigos, tomando prejuízo. Então, foi assim, até a gente aí é, em 2014, eu já estava formado, já tinha uns 3 anos. E aí foi quando que hoje é minha esposa, entrou junto comigo na época, porque assim, eu gosto muito da parte de arquitetura, mas a parte de interiores eu não me identifico muito. Então, foi aí que foi a primeira virada de chave do escritório, foi quando ela teve comigo, porque ela complementou o meu trabalho. Então, Rafaela tem um papel essencial nessa trajetória, porque ela é uma pessoa totalmente organizada, com processos, e a maioria dos arquitetos, assim como eu, foco muito na criação, sou uma pessoa muito criativa e nada, a gente não recebe essa base administrativa dentro da Sim. faculdade. Então, assim, nada da nossa trajetória foi diferente do que a maioria dos arquitetos passam, né? Essa trajetória. Então, depois que ela veio, entrou no escritório lá para 2014, a gente começou a botar mais processos, colocar mais parâmetros, regras dentro do escritório, e aí foi que a gente começou a profissionalizar o escritório. E essa profissionalização do escritório é a virada de chave, porque aí porque muitos arquitetos às vezes falam, eu ainda não tenho um número grande de projetos para investir, eu não tenho um número grande de projetos para me contratar pessoas, mas aí que é a questão. É necessário que você plante, né, para depois você colher, né? E isso não é rápido. Então, Uhum.
assim, no início, assim, o escritório custava pagar a conta, então isso não foi simples, assim. Então, e aí a gente foi vindo nessa trajetória, acredito que acho que em 2018 ou 2019, a gente teve outra virada de chave, onde a gente teve um gestor, que a gente contratou um gestor, e onde ele dividiu melhor as tarefas do escritório, profissionalizou ainda mais o escritório, e foi quando a gente, em 2016, começou nas redes sociais, Instagram, e ali é onde a gente hoje tem maior destaque, quase que 100% dos nossos clientes são do Instagram. Então, em 2016 a gente começou esse trabalho lentamente e em 2018 e 2019 a gente começou a coletar muitos frutos. Então, a gente começou e eu sou muito interessado na parte de marketing. Então, eu comecei a estudar muito sobre rede social, sobre tudo, branding, tudo. Então, tudo que envolvia a parte de marketing, eu comecei a estudar muito. Então, acho que esse também foi um dos diferenciais, porque em 2018, para você ter uma noção, a gente tinha atuação aqui na nossa cidade ainda, e nenhum arquiteto tinha uma rede social como a gente. Então, a gente, mesmo hoje, eu olhando para trás, eu falo, nossa, não era tão bom, mas era melhor que todo mundo, já era melhor. Então, os arquitetos antigos, eles estavam para trás da gente, em sentido assim de rede social, do que estava acontecendo, o movimento que estava acontecendo dentro do Instagram e tudo, que foi uma fase que o Instagram ficou muito forte. Então, ali a gente fortaleceu muito com essas estratégias de marketing e a gente foi se tornando a referência na nossa cidade. A partir do momento que a gente se tornou referência na cidade, falei, cara, eu preciso expandir. Aí, como que a gente fez? A gente foi fazendo tráfego pago nas cidades em volta. Cidades do interior, que eram menores do que Anápolis, porque Anápolis era a referência. Depois que eu comecei a expandir, eu falei, eu vou expandir para Goiânia, que é a capital. Depois que eu expandi para Goiânia, aí a gente foi, vou expandir em Brasília. Então, foi tudo muito traçado. Então, eu vou expandir agora para São Paulo. E aí, São Paulo é referência para todo o Brasil. Então, a partir do momento que ali aconteceu, veio projetos em todos os lugares. E já entrando na parte dos projetos internacionais, veio no final de 2019. A gente estava viralizando muitos vídeos. A gente começou a focar muito nisso na época, onde o Reels do Instagram estava entregando muito, então a gente começou a viralizar. Aí tinha o Reels nosso que dava 7 milhões, 3 milhões, 4 milhões de visualizações. Então, a gente começou assim, de forma... Não é que as coisas são sem querer, mas a gente não estava mirando o público internacional, que era algo para a gente muito distante. Era algo muito distante. E aconteceu que um dia um cliente árabe mandou uma mensagem para a gente foi, gente... Aí eu fui descobrir o porquê, como que esse cara tinha chegado até o nosso contato, né? E aí eu percebi que tinha sido a partir de vídeos do Instagram e tudo. E aí eu comecei a fazer isso todos os dias. Então, todos os dias eu postava isso durante... Acho que agora que eu estou um pouco mais tranquilo, assim, né? Onde o store já estabilizou, onde já tem uma gama de clientes, uma rotatividade muito grande, mas durante uns 3 anos eu postei vídeos quase todos os dias. Então, e aí foi gerando uma quantidade de leads muito grandes. E aí eu aprendi, né, algumas técnicas onde eu fazia com que eu atingisse o público internacional. E aí foi quando virou uma cadeia muito grande. Então, o nosso primeiro projeto internacional foi no final de 2019. Foi uma casa que a gente pegou em Madrid. Aí a gente foi para lá, foi no terreno, é um condomínio, o condomínio mais de alto luxo em Madrid, que chama La Finca de Alarcón.
quem mora lá dentro é o Cristiano Ronaldo, tem casa, né? Cristiano Ronaldo, Mourinho, Benzema, jogador de Real Uhum. Madrid, tudo ali, né? O Kaká já teve casa lá e tal. Então, ali, a partir do momento em que eu já tinha um público internacional me seguindo, só que eu não sabia. Aí, a partir do momento que eu fui para a Espanha, a gente foi para a Espanha, a gente visitou e fez vários vídeos, os clientes internacionais viram que a gente realmente estava fazendo projetos Uhum. internacionais. Então, eles estão no mercado internacional. Aí veio a gama inteira de muita gente procurando a gente para fazer projetos internacionais, porque eles sabiam que a gente atendia. Então, não adianta também você ter o público e não mostrar para ele o que você faz, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu na época. Daí veio, aí a gente foi, depois a gente foi para Dubai, foi para o Catar, Estados Unidos, Alemanha, e aí foi gerando essa recorrência de clientes internacionais. E isso foi muito bom, porque o cliente do Brasil, quando ele olhou que a gente estava Uhum. fora, gerou um status muito legal, gerou uma Mais autoridade, credibilidade né? muito grande para o escritório. Então, eu falo que as coisas não são por acaso, né? Eu estava preparado e quando veio a pandemia, isso estourou, né? Então, assim, a gente estava preparado para o momento da pandemia, no marketing estava preparado em relação aos vídeos, a equipe estava preparada, estava tudo preparado. Só que, claro que a gente não sabia que vinha a Uhum. pandemia. Só que quando ela aconteceu, a gente estava preparado. Então as pessoas foram todas para casa, começaram a ver vídeo o tempo inteiro no Instagram. Quem estava, assim, eu Bombando. falo para você que a gente foi um dos primeiros a postar tantos vídeos assim. Então Uhum. é, é, a gente foi um dos primeiros aí a se destacar nessa questão de vídeos de interativos ali no Sim. Instagram, dentro da arquitetura. Uhum. Esse foi o ninguém fazia. Então, depois disso, aí veio vários arquitetos que estavam fazendo algo semelhante ao que eu estava fazendo, mas na época ninguém Não fazia. tinha, né? Então, isso foi um grande diferencial de estar preparado para o momento ali. O que massa. Eu vi lá no seu Instagram tem um destaquezinho falando sobre o escritório, né? É um destaque já antigo, e lá você fala que tinha projeto em 6 países. E agora, É, quando você me falou que já tem 20, então está expandindo muito rápido, né? O primeiro projeto eu ia perguntar, mas você já respondeu, não foi algo planejado, foi algo que veio não, pela não foi internet planejado. mesmo. Não foi planejado. Foi algo aconteceu naturalmente, porque o nosso foco era viralizar vídeos dentro do Brasil, nem tinha Uhum. esse foco internacional, né? Em 2018, em 2018 foi a primeira vez que eu fui em Dubai, eu tive lá a passeio. E quando eu estive a passeio, é muito interessante a gente acreditar no que a vida nos traz, Sim. o que assim, ó, cara, é, eu olhei o que era Dubai e eu fiquei impressionado na época, em 2018, e eu falei, cara, um dia, se Deus quiser, eu faço alguma coisa aqui, né? Então isso veio se tornar realidade. Então, assim, isso era muito distante para mim, muito Uhum. distante, mas assim, eu acreditei que isso aconteceria e aconteceu. Então, não foi nada premeditado, não. Sim. Que massa. E esses países, hoje em dia, você já tem um foco maior de estar postando no Instagram sempre, né? Eu vejo lá, você entra na página do Estúdio LF, tem milhões de vídeos e toda hora tem um vídeo diferente. Hoje você já faz com um foco mais direcionado para o exterior, né? Você tenta colocar de alguma forma que pegue o exterior, como é que funciona? Hoje eu trabalho de duas formas. Eu tenho Uhum. vídeos que eu falo, olha, esse eu quero que viraliza dentro do Brasil, Uhum. que é o tipo de arquitetura. Porque dentro do Brasil, às vezes, a gente posta muitos vídeos que tem ali forro madeirado, estruturas metálicas, muitas coisas assim que meio que estão na moda, um modismo aí dentro do Brasil. Mas Uhum. isso lá fora
não condiz, entendeu? Eles não trabalham com madeira, muita coisa eles não é o jeito deles. Então, tem alguns vídeos que eu falo assim, olha, esse vídeo eu vou buscar, claro que isso não é fácil de você viralizar um vídeo, meio que Depende um pouco da você sorte, né? usa as estratégias, você usa estratégias dentro da ferramenta, mas não é uma coisa assim, isso daqui é certeza. Não, isso tem dia que acontece, tem vez que não, a maioria não. Mas hora ou outra tem algum vídeo que se destaca e dá muita visualização. Então, eu trabalho hoje em duas vertentes. Eu tenho vídeos que eu falo, olha, esse aqui eu vou colocar as hashtags português, eu vou trabalhar uma música que está viralizando dentro do Brasil, então algumas estratégias que eu uso para viralizar no Brasil. E outros a gente já trabalha para o internacional. E também, hoje a gente trabalha também o tráfego pago, também em outros países. E além do Brasil, a gente trabalha focado em alguns determinados países que a gente. E, assim, trabalhar em outros países, eu quero deixar isso muito claro aqui, porque às vezes as pessoas olham de fora e falam, cara, é o paraíso que vai ganhar em dólar, e essa é a visão das pessoas. E não é essa a visão. Então, é um cenário muito hostil. Sim. Assim, eu tenho, a gente tem, né, o escritório tem levado essa questão dos projetos internacionais por querer se destacar internacional, por querer mesmo, a gente quer mesmo, porque a gente tem dificuldade de língua, porque a gente trata com pessoas em alemão, em espanhol, em inglês, em francês. A gente tem muita dificuldade em relação à língua. A gente tem dificuldade em relação às pessoas que a gente precisa de um arquiteto local que 99% ele não é parceiro, porque ele fala, cara, esse cara contratando alguém lá do Brasil? Não, podia ser eu. Aí esse cara nunca joga a favor da gente. Ele sempre vai querer puxar o projeto para ele. E isso é o que normalmente acontece. A gente faz tudo e depois o cliente, vou seguir com o arquiteto daqui mesmo. Então, tem, né? Tem desse tipo de situação. A gente tem dificuldades também em relação à burocracia de recebimento de dinheiro. A gente tem burocracia. Então, tudo isso a gente foi quebrando a cara, foi foi querendo fazer mesmo, foi por querer fazer, não por, tá sendo muito lucrativo para o escritório, eu vou fazer. Não, não era assim. Então, que quero deixar isso claro aqui, porque, assim, as dificuldades são muitas, claro que é muito bom você expandir seu trabalho, você ter essa realização, mas você tem que querer bastante, tem que enfrentar a situação, porque não é tão simples em termos de projetos internacionais. Tem unidades de medidas diferentes, tem burocracias diferentes, né? Então, não é tão simples. Sim, eu imagino. Hoje, com o escritório tendo tanta demanda internacional, né? Você falou 20 países, você já tem aí um setor, por exemplo, com uma equipe já própria para esses projetos? Eu digo até para a questão das Tem. reuniões, como você falou, porque eu imagino que toda hora deve ter uma reunião, uma em inglês, a outra... Às vezes, mesmo sendo em Sim. inglês, os sotaques são diferentes, então você tem uma dificuldade ali na comunicação. Como é que funciona? A Vocês têm gente uma... tem um. Pode falar. Pode falar. Eu ia só terminar a pergunta perguntando se vocês têm realmente esse setor aí, como é que funciona, se você, hoje em dia, participa de todas as reuniões internacionais, ou se você se resguarda a participar mais das que já estão fechadas, como é que funciona? Bom, hoje a gente tem uma coordenadora dos projetos internacionais. Ela é uma pessoa que fala inglês e alemão. Então, ela fala essas duas línguas. E eu tenho uma outra arquiteta da minha equipe que fala espanhol. Então, eu tenho essas três línguas aí para atender o público internacional. Então, as reuniões internacionais, normalmente, a coordenadora dos projetos internacionais, ela faz todas as reuniões. Em si, eu apareço nas reuniões que são as mais importantes. Reuniões quando o cliente, as reuniões iniciais antes de fechar, ela faz.
Na hora que vai para fechar o projeto, aí eu apareço. Entendi. Então, eu vou, converso com o cliente, tal, para ele se sentir mais seguro. Depois, na apresentação do projeto, sempre vai ser eu. Uhum. Então, depois nas alterações de projeto, às vezes sou eu, às vezes não. Às vezes tem coisas mais simples, às vezes tem coisas mais complexas. Então, de- às vezes sou eu, ou junto com a Rafaela também. É, então, junto com a coordenadora. Então, se são reuniões mais complexas, então, depende também assim, hoje a gente está focado 100% em residências de alto padrão, Sim. residências de luxo, né? Então, quando é uma casa muito grande, às vezes algo muito complexo, a gente tem que reunir a coordenadora dos projetos internacionais, junto comigo, junto com a Rafaela, junto com o gerente da minha parte de arquitetura, o gerente da parte de interiores. Então, a gente está, hoje aqui no nosso escritório, são 20 pessoas. Então, a gente está cada dia mais se preparando, né? E já adiantando uma outra pergunta que você deve fazer, assim, que o nosso interesse, o nosso foco hoje é a gente está nos 20 países, né, desenvolvendo projetos, mas o nosso interesse futuramente é escolher 2 ou 3 no máximo para a gente atuar mais focado. Falar, ó, vou Entendi. atuar em Dubai, igual a gente já tem uma engenheira em Dubai, que ela faz a parte de assessoria para a gente, visitas em obra. Então, hoje a gente já tem uns 10 projetos em Dubai. Então, Dubai já é um lugar. Então, a gente vai escolher determinados lugares onde a gente tem maior facilidade para trabalhar. Não é tanto trabalhar nos 20, não. Entendi. E vocês pretendem futuramente ter também sedes nesses lugares principais? Ter um escritório lá, com a Bom, equipe lá, ou você acha o, que não é viável? a gente já recebeu propostas para ter escritório em Dubai, Uhum. e também no Catar, mas a maioria dos investidores que queriam levar a gente para lá, eles queriam que eu e a Rafaela ficassem lá. E essa é a maior dificuldade, porque de você achar a equipe. Vou dar um exemplo de Dubai, por exemplo. Essa é a maior dificuldade, é a mão de obra, Uhum. porque você tem que ter pessoas altamente capacitadas, alinhadas com a cultura local. Então, é muito complexo você levar alguém daqui para lá. Uhum. E achar alguém de lá também é muito complexo, porque a maioria, vou citar Dubai, por exemplo, a maioria das pessoas de Dubai que trabalham nos escritórios, trabalham lá para as pessoas, são indianos, paquistanês, do Afeganistão. Então, às vezes as pessoas não são tão capacitadas. Então, e vai ter também problema de comunicação com a nossa equipe também. Então, o correto seria uma pessoa brasileira estar lá e a gente contratar, mas isso é muito difícil, muito Uhum. difícil. Então, queríamos, mas não sei se isso vai acontecer. Não está dentro dos nossos planejamentos a princípio, não. Entendi. Não, bacana. E também hoje em dia com a internet você dá para ir estruturando, como você falou, dá para poder montar uma operação aqui no Brasil de forma que você atenda o exterior. E você costuma Isso fazer essas dificulta, viagens? isso, assim, só esclarecer para Tá. você, Uhum. assim, se a gente tivesse o escritório no outro país, com certeza abria muito mais portas. Sim. O cliente sentia muito mais confiança em fechar projetos. Uhum. Então, seria muito melhor. Mas a dificuldade é achar pessoas lá para estar trabalhando junto, Sim. entendeu? Então, assim, a princípio a gente vai trabalhando com os clientes que confiarem no nosso trabalho à distância. Não é nosso foco ter um escritório fora, porque também o custo também, ao mesmo tempo que você ganha mais, Você gasta né, você ganha mais. em dólar, você tem um custo muito maior, você Sim. também gasta em dólar, você tem uma equipe em dólar, você tem imposto em dólar, tudo é metrificado também maior, né? Então, a princípio a gente não tá com esse planejamento, não. Bacana.
eu ia perguntar se vocês têm costume de viajar para conhecer os projetos ou para acompanhar, de repente, quando o projeto está finalizando, algo do tipo. Se você gosta de fazer essas viagens, se você tem esse costume. Bom, a gente sempre, normalmente a gente, por exemplo, desses 20 países que a gente tem projetos fechados, a gente foi em torno de, acho que foi na Espanha, foi em Dubai, foi no Catar, acho que só foi nesses três, eu não estou lembrando outros aqui, porque a dificuldade também é a questão assim, a gente tem muitos projetos aqui no Brasil que precisam ser tocados, aqui a gente precisa também dar uma assessoria muito grande, Uhum, e não só isso, às vezes o cliente internacional também, como o custo da viagem tudo é dele, então uhum, fica à mercê dele, se ele convida a gente para ir, a gente vai. Se não há esse convite, a gente devolve tudo por aqui e, assim, minimiza custo. Mas a gente já teve também cliente que veio de lá para cá. Foi um caso uhum. de um cliente da Legal. Nigéria. Então, ele esteve no Brasil, tem acho que uns 4 meses ou mais. Ele esteve aqui no Brasil, teve aqui em Anápolis, nosso escritório, veio conhecer. Então foi muito legal. Então a gente foi uma experiência ao contrário, né? Em vez de a gente Uhum. ir lá conhecer, ele que veio aqui. Mas a gente está sempre aberto a fazer essas visitações. Mas fica a cargo do cliente em relação a custo para a gente se deslocar. Entendi, show de bola. Com relação a esses primeiros projetos, já tem algum projeto pronto ou estão ainda em construção? A gente tem projetos em construção, a gente tem hoje a Nigéria, é uma casa em Abuja. Uhum, A gente está. É uma casa que está entrando no acabamento, é uma casa de 3.000 metros. A gente tem uma casa na Alemanha, é uma casa menor, aí de uns 500, 600 metros. Fica em Fritzlar. Essa casa está concretando a segunda laje. A gente tem projeto que está sendo construído na Colômbia, em Medellín, está iniciando. uhum. A gente tem projeto que tá para iniciar agora já em Dubai, na Palma Jumeira, que é aquela ilha artificial. Sim. A gente está iniciando. A maioria dos projetos eles estão em tramitação de prefeitura, outros clientes sumiu, cliente desistiu, tem muito assim, sabe? Uhum. Principalmente em Dubai, onde as pessoas não são nativas de Dubai. Sim. Então, por exemplo, às vezes o cara, eu vou fazer uma casa lá. De repente o cara já desiste, porque ele não mora lá. Ele mora na Uhum. Espanha, ele mora na França, ele mora Sim. na Alemanha e vai só investir em Dubai. Às vezes isso acontece muito. Então, mas eu acredito que tem umas 6, 7 casas aí sendo construídas Uhum. e em diferentes países e o restante está em algumas em prefeitura, algumas em tramitações. Legal, bacana. Deixa eu te perguntar, para a galera muita gente que está escutando a gente não tem noção de como é que funciona esse mercado, até grandes arquitetos já renomados que ainda estão pensando em entrar no mercado e tudo. Como é que funciona? O cliente entrou em contato com você, na hora de você fazer a aprovação do projeto naquele país, você precisa de um documento específico, precisa entrar em contato com algum órgão daquele país, ou o próprio cliente se encarrega de fazer essa tramitação nos meios legais? Como é que funciona? Então, em relação aos projetos internacionais e essas tramitações, como funciona? Como tem funcionado no nosso escritório? Uhum, A gente tem, o cliente manda para a gente o regimento do local. Então, a gente desenvolve o projeto em relação a todos os regimentos. Quando o cliente não envia, a gente vai atrás e consegue toda uhum, a parte de regimento. Mas sempre a gente tem um arquiteto local. É como se a gente desenvolvesse só o design e uhum, não a, o carimbo mesmo da sua assinatura no local a gente não tem. sim, Na maioria por exemplo, em Dubai, em cada país é uma
é uma história diferente. Uhum. Então, por exemplo, em Dubai, você tem diferentes distritos lá. Então, é como se tivesse, como se fosse um despachante lá, que Uhum. ele foi chancelado pela família do Sheik. Então, o que Uhum. acontece? Tudo passa na mão desse cara. Então, o que acontece? Então, o que já aconteceu comigo? Eu já apresentei projetos para a parte de aprovação e ele olha o projeto e fala: não, esse projeto está tirando a intimidade do vizinho. Tipo assim, eu estou dentro das regras, Uhum. mas ele fala: não, muda o projeto. Então, tem as regras, mas tem hora também que, principalmente por questões culturais, principalmente em países muçulmanos, isso é muito forte. Então, se ele achar que você está depreciando a casa do vizinho, se ele achar que você está tirando intimidade, se ele achar qualquer aspecto que ele achar que, cara, por exemplo, nessa casa em Palma Jumeira, em Dubai, a gente se deparou com a situação que o cara falou assim: essa casa é muito moderna para cá. Aí a gente teve que trazer uma tradicionalidade um pouco na casa, Sim. porque era muito futurista para o local. E ele Uhum. falou: cara, isso aqui vai depreciar os vizinhos. E não tinha nada de regra, estava tudo ok, Uhum. mas então a gente sempre tem um arquiteto local que ajuda a gente. Em Dubai chama consultants. Os consultants, eles são responsáveis pela parte de tramitação e aprovação. Então, os outros países, sempre é o cliente que procura um arquiteto local. Geralmente, as consultoras também ajudam a gente nisso, que as consultoras, como elas querem executar o projeto, aí elas pegam e arrumam isso para a gente, arrumam um arquiteto local, mas a gente tem essa dificuldade na questão de assinatura. Tanto que hoje a gente tem o nosso escritório aberto em Dubai, assim, aberto que eu falo tipo CNPJ, Sim. tá? Uhum. Então, mas ainda a gente não pode assinar. Então, Entendi. é, sempre a gente precisa do arquiteto local para estar fazendo esses trâmites. Interessante. Cada país tem a sua burocracia, né? Deve ser uma loucura aí para resolver tudo isso. Ô, Sim. Leandro, para quem está assistindo aqui, tem muitos escritórios, tanto que estão começando, como até escritórios já com renome nacional, mas que ainda não começaram no exterior. E hoje você é referência nisso, né? Eu acredito que do Brasil, provavelmente é um dos escritores que mais tem projetos internacionais. Qual dica você daria para esses escritores que estão querendo começar a prospectar no exterior, a fazer os seus primeiros projetos no exterior? Qual você diria que seria o primeiro passo para a pessoa começar a atingir isso? Bom, o primeiro passo, eu acredito que seja fazer uma estratégia dentro do seu marketing, né? Uhum. Então, como você vai coletar o cliente? Essa é a primeira forma, assim. Então, como eu sou muito ligado nessa parte de redes sociais, então eu fiz algumas coisas no meu Instagram, por exemplo, que, que me trouxeram mais confiabilidade. Então, Sim. eu tenho vídeos ali que eu apareço falando, eu tenho vídeos ali que eu apareço desenhando, eu tenho Uhum. vídeos ali que eu estou explicando o projeto. Então, para que a pessoa de longe, o primeiro passo não adianta a pessoa gostar do seu trabalho, ela precisa ter confiança no seu trabalho. E isso é, são uma, é uma, ela tem que gostar, mas Uhum. se ela não tiver confiança, não adianta. Sim. Então, você precisa ter alguns vídeos na sua rede social que dê essa confiança. Uhum. Vídeos em inglês, a maioria dos escritórios você entra, tipo assim, não tem nada de legenda em inglês, precisa ter a legenda em português e a legenda em inglês. Uhum. Hashtags, tem que ser hashtags. Se você quer estar no público internacional, você tem que ter as hashtags em inglês, músicas em inglês. Não adianta você fazer um vídeo e colocar uma música que está viralizando aqui no Brasil, da Anitta, por exemplo. Uhum. Da Anitta até que vai, porque ela tem muitas músicas que viralizou externo, né? Mas não adianta você colocar uma Um música sertanejo. local. Sim. Não adianta.
não vai viralizar lá fora. Uhum. Então, você tem que ter algumas estratégias nisso e passar confiabilidade. Então, mas você já tem que estar. Se você pegar 90% dos arquitetos, o primeiro entrave que eles já vão ter é a língua. Então, se você quer atuar fora, você já tem que estar preparado em relação ao inglês, Uhum. ao seu espanhol, e fala, cara, e seja intencional, fala, cara, eu vou atuar no mercado internacional, como que eu vou fazer? Então, primeiro passo, a primeira entrave que você vai ter é a língua, porque senão você não consegue nem atender o cliente, né? Porque na hora que chega numa reunião, se, por exemplo, eu não falo inglês tão bem, mas eu tenho minha coordenadora, que fala muito bem. Eu tenho a Rafaela, minha esposa, que é do escritório, então Uhum. ela domina a língua também. Então, isso facilita bastante, porque se ele não sentir confiança ali na interação, ele não vai fechar o projeto. Você vai. É como se você plantasse e não vai colher, porque o cliente nunca vai sentir confiança em você. Então, a sua página das redes sociais tem que estar muito diferenciado, muito diferenciado. Projetos convencionais não vão atingir um público internacional. Por quê? Porque existem arquitetos, cada local tem o seu arquiteto bom. Tem Uhum. pessoas boas em todos os países, tem pessoas boas. Sim. E você vai concorrer com eles. Se o seu trabalho, se o cliente olha para o seu trabalho e não vê nenhum diferencial, ele não vai te contratar. Sim. Ele vai, eu vou contratar um arquiteto aqui na minha cidade, faz melhor que o outro, do que eu vou Uhum. contratar um cara lá do Brasil que faz quê? Então, nisso a gente sempre vem se destacando, que é projetos inovadores, tentando fazer o máximo projetos futurísticos, projetos diferentes, nada igual. Uhum. Então, é isso que essa disrupção, ela é importantíssima para você tentar atingir o público internacional. Porque se você vai em projetos mais tradicionais, projetos mais, assim, que não tem, que pelo menos não chama tanta atenção, não vai adiantar. Então, eu acho que esse é o princípio, assim, para você iniciar projetos internacionais, você ter coletar clientes, porque esse é o primeiro passo para você poder coletar os clientes. Uhum. Muito bacana. É, realmente, precisa ter uma estrutura, não dá para querer pegar projeto fora do Brasil e do jeito que tá, né? Tem que ser realmente algo bem feito, planejado. Até porque tem a concorrência lá fora também, né? E assim, quando a gente vê a arquitetura brasileira, às vezes as Uhum. pessoas não têm esse conceito, não sabem disso, mas a arquitetura brasileira, ela é muito bem vista fora. Tipo assim, o arquiteto brasileiro, ele é algo de luxo lá fora. Uhum. Então, as pessoas não dão tanto valor no que tem sido desenvolvido aqui. Então, os arquitetos brasileiros, quando a gente conversa, principalmente nas redes sociais, a gente está muito à frente do mundo, né? Se a Uhum. gente pega aí eu tenho vários amigos aí de redes sociais que estão fazendo projetos internacionais também, e eu olho para o projeto deles e falo, cara, esses caras são bons, né? Então, a maior concorrência, às vezes, que acontece é dos próprios brasileiros, porque a galera, assim, tem muitos arquitetos muito bons brasileiros. Tem aí, eu cito alguns arquitetos que estão na mesma trajetória que eu, né? Vou citar aqui o Dalber Agüero, vou Uhum. citar aqui o Júnior Andrade, Sim. e alguns arquitetos mais antigos também, que eu tenho feito muitas casas internacionais, só que eles não têm divulgado tanto. Márcio Uhum. Kogan, Arthur Casas, Uhum. são arquitetos mais, assim, que têm uma trajetória muito maior do que a minha, e fazem muitos projetos internacionais. Eles não postam tanto no Instagram, Uhum. eles não são da geração da rede social, Uhum. mas eles têm muitos projetos internacionais, só que não aparece tanto. Mas a gente tem várias pessoas que têm destacado muito aí em termos de brasileiros, têm destacado internacional aí por conta dessa questão do brasileiro ter muita aceitação, ter essa questão de ser pessoas
mais afetuosas, mais sorridentes, e isso acaba, assim, os clientes internacionais adoram a gente. Então, se o trabalho está coerente, se o seu marketing está coerente, então, assim, o caminho é natural que aconteça, que o público internacional e nacional mesmo enxergue você de uma forma diferente, com autenticidade, sendo você mesmo, conversando da sua forma, cada um do seu jeito, né? Então tem que ser você mesmo e as pessoas vão, independente da língua, as pessoas vão ver a essência, a sua essência ali, do jeito que você fala, mesmo em outra língua. Excelente. Inclusive, esses arquitetos que você citou, o Júnior foi o primeiro entrevistado do podcast, primeiro de todos, há 2 anos atrás. E o Dalber, a gente está conversando também para ele vir participar, né? Mas são realmente arquitetos muito bons. Uma outra coisa interessante é que você tem uma mentoria, né, para alguns arquitetos, onde você ajuda eles a seguir esse processo, né? Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho, assim, há 2 anos eu fiz um lançamento, Uhum. e nesse lançamento ele era uma mentoria, onde ele era o passo a passo para o arquiteto sair do zero ao alto padrão, né? Então, ali, na minha mentoria, é mais focado na parte de marketing e processos dentro do escritório. Porque não adianta também você coletar o cliente, sendo que você não sabe a maneira de atender ele, não sabe como se comportar em determinadas situações, não sabe como delegar dentro da equipe, não conhece, às vezes muitas pessoas não conhecem um projeto de alto padrão, como é o executivo disso. Então, tudo isso a gente vem dentro da mentoria, a gente vai desde o contrato até a finalização do projeto, com entregas personalizadas. Por exemplo, aqui você consegue ver aqui um desenho, né, que foi algo que eu criei, criei há uns 4, 5 anos atrás. Eu comecei a fazer esse tipo de entrega, onde é um desenho personalizado da fachada, do projeto da pessoa. Isso a gente foi criando e foi criando um status dentro disso. Então foi algo muito interessante, né? Algo que é dificultoso, né? Porque a gente tem 250 projetos e todo mundo quer o mesmo tratamento, mas a gente vem devagarzinho, coletando, pegando os projetos, os clientes específicos, fazendo uma ação e para que isso gere um status, para que junte mais clientes. Então, várias estratégias a gente mostra dentro da mentoria, né? E a gente tem a mentoria também para escritórios maiores, que é por hora. Então, a gente tem essa mentoria onde a gente tira qualquer dúvida, né? A gente, semana passada mesmo, recebi um cliente, um cliente não, um arquiteto, tem um escritório até maior que o meu, ele tem umas 30 pessoas lá, é um escritório no Nordeste, e ele, várias dúvidas sobre alguns projetos alguns orçamentos internacionais que ele estava recebendo e não estava conseguindo fechar. Falou, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, então a gente tira dúvidas, né, porque às vezes as pessoas não compartilham o que tem de conhecimento. E eu acho que esse é, às vezes, o mal do arquiteto, que às vezes é uma profissão que envolve muito ego, muita vaidade, e as pessoas não compartilham muito o que aprenderam, né? Então, se eu lutei, aprendi muita coisa na garra, quebrando a cabeça, eu não preciso que as outras pessoas passem por isso de novo, né? Então eu colaboro, eu tento ensinar. Vários arquitetos pedem, tira dúvida comigo em direct, não tem problema. Sempre tento responder e tentar colaborar para que o mercado brasileiro cresça ainda mais. A minha visão é que o mercado brasileiro, quanto mais eu ajudo, mais pessoas se imagina comigo. Quanto mais eu ajudar o mercado brasileiro, por exemplo, eu vou ter mais arquitetos brasileiros em Dubai. Não vou falar, nossa, mas eles vão virar meus concorrentes? Não, não é isso que eu penso. Eu penso, cara, tem mercado para todo mundo. É uma cidade de 2 milhões de habitantes. Agora, o que eu penso? Cara, quanto mais arquiteto brasileiro tiver lá, eu vou ter mais mão de obra lá, brasileira,
eu Uhum, vou ter mais lojas brasileiras lá, porque os arquitetos brasileiros vão querer levar as lojas aqui. uhum, Como em Dubai, por exemplo, já tem a Ornari, já tem o Felipe, o Felipe da Projeto Alumínio, que uhum, ele faz é especialista em portas, né? Portas de entrada. Então, daqui a pouco já tem uma gama maior de fornecedor. E o cliente cada vez pega mais confiança com o arquiteto brasileiro e facilita para mim, facilita para todo mundo. Então, eu acho que essa é a visão. É a visão colaborativa, a visão de você passar o máximo de conteúdo possível. Por isso que eu desenvolvi essa mentoria nesse intuito de ajudar e crescer o mercado da arquitetura brasileira. excelente. Leandro, a gente já está encaminhando para o final, mas me conta que depois de todos esses projetos, tem algum favorito? Tem algum que tem aí na sua memória que foi o mais desafiador? Como é que... Bom, eu tenho alguns, assim, favorito, eu falo para você, assim, tem projetos que são muito especiais, assim, e eu falo para você que a maioria dos projetos que eu tenho de mais especiais não são os mais glamurosos, não são lá no Catar, em Dubai, não. A gente já desenvolveu projetos para pessoas que tiveram uma história muito linda, então, junto com a gente, eram pessoas, por exemplo, citar um caso de um projeto que a gente teve, uma casa média, uma casa de 400 metros. A cliente tinha um filho autista e ela morava numa casa e o filho por conta da arquitetura que Uhum, afetava ele. Então era o piso, ele tinha sensibilidade com questão de cores, por questão de ruído. Então o filho dela não morava com ela. Então o intuito dela foi construir uma casa, né, para trazer esse filho para morar com ela. E a gente fez uma pesquisa muito grande sobre o autismo, trabalhou com alguns psicólogos para instruir a gente. Então, é, então, assim, a gente foi um projeto que marcou muito a nossa história, porque a gente, no final de tudo, a cliente fala para a gente, e a gente vê o filho dela morando na casa dela, e adorando a casa, e então muito mais do que o luxo, muito mais do que o glamour. Eu acho que essa é a essência da arquitetura, quando a gente consegue mudar a vida da pessoa através do nosso trabalho. Então, esse foi um case muito legal. E assim, falando sobre projetos assim que agora de maior escala, né? uhum, Acho que a gente tem um projeto que a gente fez em Nova York, foi em Southampton, que é um uhum, lugar. Foi um projeto muito especial, porque é um terreno de 70 milhões de dólares. Então, é uma casa altamente luxuosa. Então, é um projeto que foi muito desafiador, porque o desafio está, Alex, no sentido de que o cliente ele pode contratar qualquer pessoa do mundo, qualquer arquiteto do mundo. Então, esse desafio, isso faz com que, se você não agrada ao cliente, tchau. Ele não, ele pode contratar quem ele quiser. uhum, Então, quando também a gente tem muito desafio, quando a gente trata com esses clientes internacionais, onde são pessoas bilionárias, e se você não supre a expectativa dela, ela se frustra e ela nem fala mais com você. uhum. Então, o desafio está em criar coisas totalmente diferentes e únicas, Sim. personalizadas, altamente personalizadas, então, no mínimo, do macro ao micro. Então, esse desafio, principalmente com os projetos internacionais, é o que a gente passa todos os dias.
Porque se a gente apresenta algo que seja mais convencional, não vai agradar o nosso cliente, não vai na essência, não vai fazer algo que o cliente realmente queira construir. Então, assim, dentro dos desafios e de histórias dos cases que a gente teve, eu acho que teve essa questão desse projeto que eu falei do filho com autismo, e outros projetos mais desafiadores são esses projetos onde o orçamento é limitado. Uhum. Isso é um desafio muito grande. Tem a facilidade em que você pode ousar, mas também tem a dificuldade de você ter que ir no máximo da sua essência criativa, no máximo do que você dá conta de fazer. Uhum. Que legal, é muito bacana. Essa questão do projeto do menino que era autista, né? Muito interessante, porque realmente é um projeto que marca, né? A história do escritório, marca quem está fazendo o projeto. Você viu o Sim, resultado, é muito legal. com certeza. Muito mais do que a arquitetura, né? São as pessoas que estão ali envolvidas. Então, é o que a gente tenta o tempo inteiro, é buscar a essência, o porquê a pessoa está fazendo aquela casa, a essência dela, a história dela. A gente tenta entender a história, tenta entender tudo para que seja algo realmente único para ela e faça sentido. Porque se não fizer sentido para ela, se não for mudar nada na vida dela, ela não vai fazer. Uhum. Excelente. Ô, Leandro, a gente já está caminhando para o final da entrevista. E, para finalizar, qual foi o maior insight que você já teve? Depois de todos esses anos aí no mercado, de tantos projetos, qual foi maior ideia, a maior insight, realmente, a maior, Sacada. a maior sacada que você já teve aí, que você pode compartilhar com a galera? Então, o maior insight que eu já tive, assim, acho que foi algo que virou o jogo, foi quando eu comecei a conectar através das minhas redes sociais, comecei a conectar pessoas a pessoas. Então, por exemplo, eu conecto o meu cliente ao próximo cliente, ao Uhum, novo cliente. Então, essa conexão, esse network, por algumas estratégias que eu faço, por exemplo, a entrega personalizada, o ato, por exemplo, vou dar por exemplo, o ato de eu entregar um presente para a pessoa e tirar uma foto e publicar ela ali na minha rede social, por exemplo, seja no Story, seja no feed, gera uma confiabilidade para o meu próximo cliente. Então, isso foi uma sacada que gerou uma recorrência muito grande de clientes, uhum, porque um se conecta com o outro. Por exemplo, eu fiz um projeto para você, por exemplo. uhum, Então, beleza, ó, Alex, está aqui seu desenho, fiz aqui uma entrega personalizada, um presente para você, tal, e posto uma foto, eu e você, na minha rede social. uhum, Às vezes vai ter amigos seus que vão querer fazer projeto comigo e estavam na dúvida e não sabia que você estava fazendo projeto comigo. Então, uhum, a partir do momento em que ele viu você, duas uma, ou ele já fecha comigo, ou ele vai até você e fala assim, o que você achou do serviço, Leandro? Então, gerar essa confiabilidade, algumas estratégias de network, de assim network que você não está vendo, entendeu? Então você gerar gerar algumas estratégias para que um cliente conecte com o outro. E uhum, isso foi uma sacada muito grande, né? E a gente tem elaborado, a gente quer elaborar agora, por exemplo, dentro do nosso escritório, a gente tem ideia de futuramente a gente fazer toda uma área gourmet maior aqui uhum, para que a gente chame o nosso cliente para fazer um jantar com outro cliente, fazer um jantar com fornecedores. Então, chama ali um chefe para estar atendendo a gente. Então, gerar essa cadeia de network é o mais importante para que você consiga alavancar mais clientes. Então, o network é, ao meu ver, é o ponto número um para que você se destaque, tanto aqui no Brasil, tanto internacionalmente, conectar as pessoas. sim, com certeza. Networking hoje eu acredito que é a base aí para qualquer negócio, seja arquitetura, seja qualquer área.
é necessário. Se você for estudar a história dos grandes empreendedores, das pessoas de sucesso, todas tiveram aí uma boa rede de contatos, de networking, Com certeza. realmente. A gente chegou ao final da entrevista. Tem algum assunto que você queria falar que a gente não comentou? Tem alguma coisa? Não, não, é assim, é só agradecer mesmo. É, pessoas que quiserem fazer mentoria, podem entrar em contato, quiserem apenas uma pergunta, não tem problema, assim, nosso Instagram tá lá, é só mandar uma pergunta, alguma coisa. Pessoal, acompanhar a nossa página aí é muito importante para a gente tá sempre instigando a querer crescer. A gente precisa do incentivo. É uma profissão muito difícil. Eu quero também deixar isso daqui, que pessoas que realmente gostam da arquitetura, querem crescer, não desistam. É uma Uhum. profissão que a gente tem muitos clientes que valorizam o nosso trabalho, mas alguns não valorizam tanto, mas que você use de incentivo ali, principalmente no início, onde as coisas são mais difíceis, né? Pega firme, pega para fazer, dá o seu melhor, porque vai colher frutos, assim como eu estou colhendo. Então, não se sinta desestimulado, principalmente no início ali, onde são as maiores barreiras, né? Então, que sirva de incentivo, né? Que a minha história sirva de incentivo aí para muitas pessoas não desistir da arquitetura e vir para essa profissão que é maravilhosa. Excelente. Foi um prazer ter você aqui como nosso convidado. A entrevista foi muito legal. O link do seu Instagram, de todas as suas redes sociais estão aqui na descrição. Então, para a galera que quiser clicar aí, seguir, entrar em contato com a mentoria. E eu espero que no futuro a gente possa ter a oportunidade de conversar mais vezes. Foi muito legal. Com certeza. Com certeza eu agradeço o convite. É sempre um prazer estar compartilhando ideias e a gente tá sempre junto aí nessa empreitada para a evolução da arquitetura dentro do Brasil. Obrigado. Com certeza. Obrigado você.